Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Brenda Vidal. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui, na Rádio da Universidade. Nos dias 19 e 20 de abril, aconteceu o primeiro encontro de NEABs, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Educação da URGS. O Estação Cidadania se propôs a discutir mais sobre esse assunto, trazendo no programa de hoje a primeira parte da entrevista com o presidente da ABPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Paulino Cardoso. Fique conosco, Estação está no ar. O convidado do programa de hoje é o professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e presidente da ABPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Paulino de Jesus Francisco Cardoso. Boa tarde, professor Paulino. Boa tarde. Você poderia explicar o que é um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Africano, NEAB, e como essa estrutura surgiu e quais são seus principais objetivos? E dizer que os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, eles são uma conquista, né, do movimento negro na universidade. Né? Eu acho que isso que ele é. Por que isso? Porque a nossa geração, né, é que a geração aí dos seus 50 ou mais, nós fomos formados pelo movimento negro nos anos 80. Nos graduamos nos anos 80, nos qualificamos nos anos 90 e assumimos os cargos de docência universitária. E quando nós chegamos na universidade, depois de todos esses títulos, toda essa caminhada, nós descobrimos que havia um outro tipo de racismo. Um racismo institucional, por conta da própria lógica da universidade. Porque a universidade, ela faz parte dessa estrutura de ensino, né, que, na verdade, ela é um instrumento de colonização, né, de europeização do mundo. Então, os nossos temas, as nossas experiências, as nossas questões não tinham lugar nessa estrutura universitária. Né? E, além disso, o racismo institucional também nos impede de ter disciplinas, de você ter espaço físico, bolsas, que você não é lembrado disso. Então, por conta disso, nós trouxemos da nossa experiência comunitária, né, trouxemos a nossa experiência comunitária para dentro da universidade, aglutinando outros membros da comunidade, sejam servidores, sejam professores, sejam estudantes, em torno da temática da luta pela igualdade. Né? Ou seja, você tinha estudantes que queriam pesquisar coisas, mas que não tinham orientador, ou tinham um orientador meramente formal. Né? E você tinha professores que queriam ocupar espaço. E foi em torno disso que se constituíram os núcleos de estudos afro-brasileiros. Né? Qual é o objetivo dele? Ele tem um duplo papel. De um lado, ele torna a universidade, tensiona a universidade para torná-la mais democrática e diversa. E de outro, ele é um instrumento de ação da universidade na sociedade. Então, ele permite que a universidade intervenha no debate público, tanto com a sociedade civil, os movimentos sociais, os diferentes movimentos sociais, como também com o poder público. Na verdade, o NEAB é isso, ele faz um meio campo entre uma coisa e outra, por conta da legitimidade que a universidade oferece. Então, o nosso objetivo, o objetivo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros é tornar a universidade e a sociedade mais igual, menos racista, mais plural, menos eurocêntrica, mas multicultural. Sim, e ele tem alguma estrutura específica?
depende da capacidade de articulação das pessoas. Mas existem características do núcleo. Nós brincamos que existe uma diferença entre nós, dos NEABs, e os negreiros. A gente brinca com a ideia de navio negreiro, né? Então, ou seja, os negreiros eram aqueles traficantes de africanos. Um negreiro hoje é aquele acadêmico, na maioria das vezes brancos, que nos usa como objeto de estudo, mas não se importa com a nossa condição social, nem nossa, nem dos outros membros da diáspora e tampouco das populações africanas. Então, o núcleo de estudos afro-brasileiros, ele faz pesquisa, mas também tem uma intervenção na extensão, que é o coração, para mim, da universidade, e no ensino, seja de graduação, seja pós-graduação. Então, ele é um núcleo temático da universidade, né, um laboratório, e que ele é quase que uma micro-universidade, porque pensa todas as dimensões do fazer acadêmico. Né? E por que essas múltiplas dimensões são importantes? Porque, em primeiro lugar, é preciso fazer pesquisa, mas você precisa se comunicar com a população. Então, você precisa saber se aquilo que você pesquisou, se as conclusões que você chegou, você precisa validá-las. E você vai validá-las no diálogo com a comunidade. Porque o pesquisador não é mais esse ser de outro mundo que está acima de Deus e todo mundo. Não é verdade? Quer dizer, o pesquisador precisa dialogar, porque ele não é o senhor da verdade. Ele apenas tem uma forma de pensar a verdade, de construir a verdade. E ele precisa da comunidade, não só para validar, né, mas também, não no sentido de transmitir esse conhecimento, mas ele precisa dialogar com a comunidade para saber se esse conhecimento que ele produziu, ele é válido ou não. Por isso que eu acho que a extensão no meu entendimento, a parte mais bonita do trabalho universitário. Porque a gente atende não uma pessoa, nem 10 pessoas, nem 50 pessoas. Nós atendemos milhares de pessoas. Né? E pessoas que, se não fosse a extensão universitária, não entrariam aqui nem mesmo para limpar os banheiros. Professor Paulino, você é conhecido como um fomentador de NEABs nas instituições do ensino superior. Para ti, quais as principais dificuldades e obstáculos na criação de um desses núcleos? Eu acho que a cultura universitária, né, ela nas suas diferentes dimensões. Acho que, primeiro, principalmente na área de humanas, né, em outras áreas é mais tranquilo. Você tem uma cultura individualista. Então, o pesquisador, com 1, 2 ou 3 ou 4 estudantes, ele desenvolve sua ação sem prestar conta para ninguém, apenas produzindo os seus artigos, como dizem meus alunos, lattes que eu estou passando, e ele não dialoga com mais ninguém. Então, essa cultura individualista, competitiva, né, ela é um obstáculo. O outro obstáculo é da natureza do conhecimento universitário, que é, de um modo geral, epistemicida. Ou seja, para poder se legitimar, ele destrói os conhecimentos populares. E, portanto, não vê validade alguma em um tipo de conhecimento que produz, que reflete sobre o sofrimento, sobre a desigualdade, e obriga que esse pesquisador intervenha no mundo. E terceiro é o racismo institucional, né, que define que temas vinculados aos interesses das populações, né, seja descendentes africanos, seja indígenas, não são temas relevantes para a universidade. Então, esses 3 aspectos, no meu entendimento, compõem o rol de problemas. Entretanto, como bons brasileiros e brasileiras, a gente tem que ser insistente. Para nós chegarmos à universidade, nós lutamos muito. Então,
lutar, estar no conflito é o nosso ambiente. E aí a gente tem que converter e ter o exercício, fazer o exercício de convencer, de convencimento da instituição universitária que vale a pena investir. Aí tem uma vantagem importante, né, nossa. Nós, ao longo dessa última década, principalmente, nós conseguimos convencer diferentes agências que as universidades, por meio dos núcleos de estudos afro-brasileiras, são ótimos instrumentos de capilarização de política pública. E isso permitiu enfrentar um outro problema, né? Que é o financiamento de bolsas, né? O custeio. E isso tem sido atacado, eu acho que a gente tem sido bem sucedido. Que eu acho assim, você pode ter uma ideia, mas se essa ideia não refletir nas pessoas, ela não faz sentido. Então, a sociedade brasileira, por incrível que possa parecer, ela está grávida do novo e quer enfrentar seus problemas. E há muita gente boa, muita gente que quer se engajar, sabe, que entende o que é o racismo, que não quer o racismo para si e não quer que esse racismo continue ceifando a vida de outras pessoas. E essas pessoas, elas desejam, né, uma estrutura que possa tornar a vida delas e o trabalho delas mais profícuo. E é aí que nós oferecemos a ideia e a experiência de ter um núcleo. Ou seja, um lugar em que você pode aglutinar e ter uma outra experiência, uma experiência coletiva, comprometida com projetos coletivos. E isso fez com que, por exemplo, a gente saísse de 5 grupos, núcleos de estudos afro-brasileiros e 19 grupos correlatos em 2004, quando nós criamos o Consórcio Nacional de NEABs, para hoje, se eu não me engano, 148 núcleos. E o Rio Grande do Sul tem uma enorme quantidade de NEABs, graças à expansão universitária, graças à expansão, né, à retomada das escolas técnicas, agora chamadas de IFES. Só o IFRS, por exemplo, tem 14 NEABs. Então, como presidente da ABPN, Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, como você avalia a influência da existência desses NEABs na produção de conhecimento e pesquisa sobre a temática indígena, afro-brasileira e africana? Acho que o ponto mais importante é a expansão dos estudos, né? E se antes você tinha pouquíssimos, por exemplo, centros de estudos africanos, como tem aqui no Rio Grande, na URGS, por exemplo, né? E você tinha na USP, na UFBA, na Cândido Mendes. Hoje você tem uma enorme quantidade de pesquisadores pelo país afora, falando sobre a história da África, dando aula de história da África e pesquisando sobre a África. Da mesma forma, você tem um grupo significativo de pesquisadores com foco na saúde da população negra. Né? Então, você tem, por exemplo, financiados pelo Ministério da Saúde, pelo menos 5 centros de referência que trabalham com pesquisa só envolvendo o quê? A saúde integral da pessoa com doença falciforme. Né? Alguns trabalham com aquelas feridas, né? Como é que você... Acho que na Bahia, se não me engano. Outros tem a ver com os olhos, né? Nos centros de estudos, porque tem uma influência importante, e assim por diante. Então, se hoje nós podemos falar de saúde da população negra, é porque você tem estudiosos que começam a pesquisar sobre isso. Né? Antes era uma coisa de uma ou outra pessoa, e hoje você tem uma rede bastante significativa de pesquisadores. Assim como todas as outras áreas. Agora eu estou encantado, por exemplo, em aglutinar os pesquisadores da área de geografia.
Então, você tem um pesquisador do porte do Rafael Sanzio, da UNB, que nos diz, eu assisti inúmeras palestras deles, mas nas palestras ele dizia, por que é importante para nós estudar a África como geógrafos? Ele dizia, para nos plugar, nos entender. Para você entender por que você come quiabo desse jeito. Por que você fala desse jeito? Por que aquela sua tia faz comida daquele jeito? Ou seja, para você conectar-se às suas raízes. Então, tu deixa de ser um escravo, um descendente de escravos, para ser um descendente de africanos, que tem vínculos culturais múltiplos e que age diferente, se comunica de forma diferente. Por quê? Porque nós não somos bárbaros, somos apenas descendentes de africanos. Sem história da África, sem geografia africana, isso não é possível. O entrevistado de hoje é o consultor da Casa das Áfricas e da ABPN, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Paulino de Jesus Francisco Cardoso. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. Nessa semana, queremos saber como a pesquisa sobre temáticas negras e indígenas na universidade pode impactar a educação básica brasileira. Eu sou a Gladys Elise Pereira da Silva Kescher, professora da Faculdade de Educação. Bom, primeira das contribuições é que a pesquisa nas universidades retroalimenta os cursos de licenciaturas. É o primeiro grande impacto. Então, à medida que a pesquisa nessa temática vai se aprofundando dentro das universidades brasileiras, a gente vê um gradativo movimento de reformulações curriculares e de novas práticas nas licenciaturas. Essas novas práticas nas licenciaturas estão remetendo para a rede pública e privada brasileira novos profissionais com um novo olhar sobre a temática das questões étnico-raciais. Esse é o primeiro grande impacto. O segundo é na formação em serviço. À medida que a pesquisa vai se aprofundando, vai se desenvolvendo dentro das universidades, as formações continuadas de professores vão se qualificando, vão se aprimorando, né? Se no início essas formações estavam mais centradas numa perspectiva de história mesmo, das contribuições da população negra no Brasil e história do movimento negro, hoje as implicações já são mais objetivas e concretas. Trata-se de aprimorar e aparelhar os professores da rede pública e privada para a implementação da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A pesquisa retroalimenta essa formação em serviço, na medida em que, ao se debruçar sobre a realidade da educação brasileira, sobre a realidade da sociedade brasileira, com dados de como essas discussões estão se dando na contemporaneidade, a pesquisa possibilita que a formação em serviço seja mais qualificada, ampliado. E acho que também, na medida em que a gente vê a ampliação, o fortalecimento dos diversos NEABs nas universidades públicas e privadas brasileiras, a gente vê um movimento importante de construção de uma expertise sobre a educação das relações étnico-raciais e as questões étnico-raciais na universidade brasileira. Bom, o meu nome é Priscila Nunes Pereira, eu sou formada em licenciatura em História, me formei agora em fevereiro, e estou cursando bacharel em História. Eu acredito que essas pesquisas dentro da universidade são fundamentais, até porque existem duas leis, que é a 10.639 e a 11.645, que obrigam a aplicação desses conteúdos na educação básica. Então, a universidade ela é fundamental nesse processo porque ela tem que dar uma formação qualificada para os professores e para a sociedade, de modo geral, para aplicar essas duas leis. Então, como a universidade produz conhecimento e faz a formação dos professores, é essencial que ela tenha essas pesquisas para conseguir aplicar realmente essas duas leis na educação básica. E consigam diferenciar o currículo, porque a nossa educação, infelizmente, tanto na universidade, isso é um reflexo na educação básica, ela é um currículo eurocêntrico. Então, esse currículo eurocêntrico, ele acaba
colocando ênfase em determinadas culturas e outras não. Então, esses dois grupos étnicos, indígena e negros, de certa forma, não estavam presentes no currículo, a não ser pelo ponto de vista do colonizador. Então, a universidade pode auxiliar nessa pesquisa a produzir novos conhecimentos, novas tecnologias para conseguir aplicar realmente essas duas leis. Então, não se trata apenas de inserir novo conteúdo no currículo, mas começar a fazer os alunos e a própria sociedade refletir sobre a democracia racial brasileira, que até então não está concretizada, uma mudança no sentido de colocar as relações humanas dentro da sociedade brasileira no centro dessa pesquisa. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. No próximo programa, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABs, continuarão em pauta no Estação Cidadania. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade 1080 AM. Produção, Brenda Vidal e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!